Muito boa tarde, bom sábado para você que nos acompanha na Tarum FM. Agora estamos começando mais um programa, mais uma bela programação do Viva com Esperança. Quero dar as boas-vindas à Miriam, que está aqui comigo hoje, convidada especial. Logo mais a gente estará conversando, vamos abordar temas muito importantes da Palavra de Deus para a nossa vida. E fique com a gente, vamos acompanhar agora a vinhetinha inicial e logo mais estaremos meditando com você, seja através da música, seja através da palavra e através da oração também. Viva com esperança. Muito bem, muito obrigado, minha mãe querida Angelita. Como é bom tê-la sempre comigo nesse projeto, nesse ministério. Como é maravilhoso podermos também evangelizar em família. Isso é muito bom. Sou muito grato pela sua vida, porque o Senhor, meu Deus, me colocou nesta família. E agora quero convidá-lo a nos acompanhar a este complemento evangelístico, a esse complemento da palavra que é a música. Eu costumo dizer que a música pode chegar a um ponto do coração que meras palavras às vezes não pode chegar. Então que possamos louvar nosso Senhor, possamos nos aproximar ainda mais e possamos abrir nosso coração, nosso ouvido para o Espírito Santo nos convencer. Então fique com a gente, agora ouviremos Falar com Deus. Bom é louvar a Deus. E essa é a música que nós ouviremos mais adiante. É bom louvar a Deus, mas falar com Deus é muito melhor. Essa música que nós ouvimos disse: falar com Deus é o que preciso, pois me dá força para viver. Que maravilha! Que eu e você possamos ter mais forças para viver nessa tarde de sábado. Bom sábado para você que está chegando, você que nos acompanha, seja em Santa Catarina, seja no Brasil, seja aqui no Paraguai, onde estamos, em Nueva Esperança, na região. Abraço a mis amigos paraguaios que nos acompanham. Seja você onde estiver neste planeta, esteja com Deus, que o Senhor esteja com você, que o Espírito Santo te toque neste momento. Como eu disse no início, estou aqui com uma convidada especial, mas também chegou uma outra convidada especial. Ela conseguiu chegar a tempo, estou muito feliz. E ela está de volta com a gente, já esteve no sábado passado, estivemos aqui conversando, temas muito edificantes, né, para a nossa vida espiritual, que é a Sônia. A Sônia André está com a gente, assim também como a Miriam. Estou liberando agora os microfones delas e a gente vai poder já aqui saudar a você que nos acompanha na Tarum FM, a você que nos acompanha aqui no Viva com Esperança. Vou começar pela Sônia então. Olá, meu amigo Alan, como você está? Feliz sábado, minha irmã também, Miriam. Feliz sábado para você também que está nos ouvindo neste momento, para você que pode nos ouvir, né, mais adiante através de uma gravação. O meu desejo é que você esteja em paz. E a paz que eu desejo a você é a paz que vem de Deus, que Jesus nos dá, né? Amém. Que essa tarde seja um momento de muita paz e de muita alegria para todos. Amém. E aproveitando já o gancho, gente, eu prometi para uns quantos hoje uns abraços. E eu não posso esquecer de mandar esses abraços, né? De pessoas especiais na minha vida. Tem que aproveitar. É isso aí. Então eu quero mandar meu abraço ao meu cunhado César Missiak, a minha irmã Luciana, que estão lá em Guaíra. Eu cheguei agora de Guaíra na contagem regressiva. Também ao meu papai, né? Seu Ivo Vilmar, que está lá em Guaíra, minha mamãe, a minha família toda. Também em especial a minha sogra, que eu amo muito, a minha sogra Rosane, que está hoje também, chegou de viagem, né? Vai estar nos visitando. Também estou muito feliz com a visita dela. Então é motivo de eu mandar muito abraço, né? E desejar
tudo de bom para essas pessoas, que eu amo muito. Que maravilha. Receba nosso abraço aqui do Viva com Esperança. Amém. Miriam, como você está? Eu estou super bem. Boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui nessa tarde, podendo compartilhar, podemos trocar umas ideias, refletir, né, sobre a vida, sobre as coisas de Deus. E também eu queria mandar um abraço para os meus filhos, Pedro e Marcinho. Não sei se eles estão ouvindo, mas uma hora dessa eles vão ouvir, né? Para o meu marido e para o meu marido Márcio, né? Estou feliz de poder estar aqui, Alan, nesse momento com você, muito especial, Sônia. E a gente vai aqui se soltando, não estamos acostumados assim com os microfones, né? Mas a gente vai se acostumando, né? É isso aí. E então vamos ter uma tarde especial. Meu nome é Miriam, sou aqui de Nova Esperança, Paraguai, né? E estamos aqui para louvar, para adorar a Deus em todos os momentos, em todos os âmbitos da nossa vida, né, Alan? Amém. Para a honra e glória de Deus, Para né? a honra e glória de Deus. Que maravilha. Viva com esperança, eu costumo dizer aqui. Esse é o nosso desejo. É isso que nós desejamos aqui para você, que nos acompanha aqui no Viva com Esperança. Viva com esperança. Que esperança é esta? A esperança de que em breve viveremos eternamente. Amém. É bom estarmos aqui, mas seria muito melhor estar já no céu, não é verdade? É verdade, mas só que o céu pode começar aqui e agora. É, né? isso mesmo. Isso já me lembra uma música. Eu tudo que fala pra mim vem alguma música na minha mente, né? Uhum. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será Tá ali, aqui, né? Amém. Música do Quarteto Arautos do Rei. Muito bem. O que nós temos para hoje? Sobre o que nós vamos conversar aqui? Hoje, no nosso programa Viva com Esperança, a gente vai falar sobre o livre-arbítrio, Uau! o amor e a providência divina. Né? Uau, que lindo, hein? Entender esse tema, né? O amor, o livre-arbítrio e a providência de Deus. Isso mesmo. E então, vamos começar já? Podemos já dialogar aqui sobre esse tema, mas antes de mais nada, eu queria convidar uma de vocês para fazer uma oração e assim convidarmos o Espírito Santo a nos conduzir e a conduzir a nosso ouvinte que nos acompanha para que tenhamos a melhor compreensão, aquilo que ele deseja passar a nós através dessas palavras, muitas vezes até falhas nossas como humanos, mas que Deus venha transformar cada palavra aqui e que chegue ao nosso coração de maneira plena. É verdade. Amém. Miriam, pode orar para nós? Vamos orar. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, te agradecemos por esse presente, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, de vida, de saúde, de bênção, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, essa reflexão, para que essas palavras cheguem nos corações dos nossos ouvintes, Senhor. Porque a Tua palavra é viva e eficaz, ela é poderosa, Senhor, para transformar a nossa vida. Amém. Pedimos a Tua bênção, a direção do Teu Espírito, Senhor. Amém. É o que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 O livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? O que significa essa palavra, Sônia? Olha, é muito interessante, irmã, me fazer essa pergunta para a gente poder meditar, né? Que seria o arbítrio, né? Livre a gente já entende que você é infinito, né? É um espaço, você está livre. Liberdade, né? Liberdade. Livre, né? Agora, arbítrio se refere a um espaço, né? Será que é algo assim? Arbitrar. Quem que arbitra? É um juiz, né? Ah, entendi. Interessante. Porque o juiz lá, ele tá num jogo, ele que dá o né? O árbitro, é árbitro. verdade. Não tinha tirado essa relação aí, dessa Né? palavra, né? Muito interessante. Então, vamos dizer assim, as regras, seriam mais ou menos as regras da liberdade? Eu acredito que seria isso, né? Seria isso? E, na verdade, Adão e Eva tinham liberdade no paraíso, né? Mas aí entra, então, o livre-arbítrio. Quer dizer, eles tinham liberdade para escolher entre obedecer ou não. É muito Entendi. interessante, né? Primeiro, assim, de saber que nós somos seres livres.
Deus criou seus filhos, até mesmo seus anjos. Os anjos foram criados com a liberdade. E nós temos a liberdade de decidir o que é certo ou errado para nós. Mas o que realmente é bom para nós? Aí vem um parâmetro para nós sabermos, né, o que é certo ou errado. Mas o arbítrio, nós temos esse livre-arbítrio. Uhum. Na nossa vida aqui não tem ninguém apitando, dando cartão amarelo ou vermelho para nós, não é? É verdade, irmão Alan. Imaginou cada dizendo, esquina? olha, não, aqui não. Nós temos sim um parâmetro, a palavra de Deus. Olha, você quer viver bem nessa terra? Você quer amar? Está aqui o parâmetro. Mas Isso. você é livre. Isso Você não é obrigado nem a me aceitar, né? Mas vamos lá. Sobre o que nós poderíamos abordar aqui? Então, sobre o livre-arbítrio. Uhum. E o amor de Deus, né? Claro. Isso tudo. Principalmente o amor e a providência divina, né? No meio cristão existe assim vários entendimentos diferentes sobre a providência divina. Alguns cristãos acreditam que Deus exerce seu poder de tal forma que determina cada detalhe de tudo o que acontece. Então, ele chega a escolher quem será salvo, quem se perderá. Olha só, né? Segundo esse ponto de vista, as pessoas não são livres para escolher algo diferente daquilo que o Senhor decretou. Na verdade, quem defende esse entendimento argumenta que até os desejos humanos são determinados por Deus. Olha só, no entanto, Deus não determina tudo o que acontece. Ele concede o livre arbítrio aos seres humanos de maneira que eles, assim como os anjos, eles podem decidir fazer algo, né? Às vezes decidir também, nós podemos decidir fazer algo diretamente contrário à vontade divina, né? Então a história da queda do pecado e do mal é uma expressão do resultado de um abuso do livre-arbítrio, né? O plano da salvação foi instituído para remediar essa tragédia, né, que foi ocasionada por essa má escolha. Então eu fico pensando, sabe? Deus, ele é soberano e ele sabe todas as coisas. E naquele momento ele sabia que o homem ia escolher de uma forma ruim, né? Como aconteceu. E aí eu pergunto, embora muitos acreditem que Deus sempre realiza tudo o que ele deseja, a Bíblia descreve, assim, uma realidade bem diferente. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Muitas coisas vão em contra ao que ele deseja. Então, esse livre-arbítrio, no caso, foi assim algo maléfico também. Porque quando a gente não sabe usar essa liberdade, pode trazer graves consequências para nós. É verdade. A gente vê aí, quando a gente começa a analisar, né, o momento de Adão e Eva aí no Jardim do Éden, eles tinham tudo, né? Viviam numa plenitude, num plano perfeito que Deus havia criado. Um plano perfeito já para a eternidade, porque não eram os planos de Deus a morte, né, a queda do ser humano. Mas eu acredito aí que eles tinham tudo para viver bem e eles usaram, como a irmã já comentou, né, usaram essa liberdade fazendo escolhas equivocadas, né, da qual eles tinham sido advertidos. E é hoje para nós também. A Bíblia está cheia de preceitos e mandamentos, ensinamentos, instruções que nos ensina a não tomar decisões equivocadas, né? Mas nós também ainda continuamos, né, usando de mal forma o nosso livre-arbítrio. Isso mesmo. Então aqui a gente vê, aqui tem uma pergunta para nós. Pense nas consequências de atribuir tudo o que acontece à vontade de Deus. Vocês já repararam, assim, acontece alguma coisa ruim? Não, mas foi da vontade de Deus. É verdade. Hoje eu estive conversando até com uma pessoa, né, e a gente estava abordando esse tema, né, de muitas vezes eu já passei por essa situação, de por que Deus permitiu isso, né? A gente quer culpar Deus, né, das situações, porque a gente vê um Deus todo-poderoso, um Deus que tem todo o poder, que fez o céu, a terra, nos fez a sua imagem e semelhança, e nos dá a impressão que ele nos abandonou, que nós estamos aqui à deriva, né? Sim. Então, entender esse plano de Deus, né, como ele criou esse mundo, qual eram os objetivos dele e o porquê nós estamos nessa situação,
né, a gente pode entender que o amor de Deus, né, já que estamos falando aí também do amor de Deus, ele é tão grande, e nós não conseguimos entender, né, os planos de Deus para nós, né, mesmo seres caídos, que não merecemos, né, este amor. Mas Deus está aí para nos amar, né? Está nos amando constantemente. É verdade. A Bíblia nos ensina que Deus, ele é todo-poderoso e é todo-poderoso, né? Soberano. No entanto, dizer que Deus é todo-poderoso não significa que ele possa fazer todas as coisas, sabia, Sônia? Alan? O que será que limita Deus, esse Deus todo-poderoso? Né? As Escrituras ensinam que existem coisas que o Senhor não pode fazer. Por exemplo, ele de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. De maneira nenhuma, esse Deus ele pode fazer algo que seja contraditório à palavra dele. É porque diz que a palavra diz que ele é um Deus que não muda, né? Então ele sempre foi o que ele é hoje e ele será sempre o que ele é hoje para a eternidade, né? Sim, Malaquias 3,16, né? Eu sou o Senhor e não mudo. É não verdade. mudo. Isso mesmo. Então aqui a gente vê que tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, no Getsêmani, quando Jesus estava orando, e ele pediu, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? A nossa liberdade de pedir algo para Deus. Mas só que naquele momento Deus não podia atender esse pedido, porque era a partir daí que a humanidade seria de novo remida, né? É verdade. Então, esse livre-arbítrio que nós temos é também uma maneira de Deus demonstrar o amor dele a nós, né? Deixando nós termos a nossa livre escolha, apesar da gente fazer escolha. Às vezes eu falo, Senhor, pega meu livre-arbítrio e pega para o Senhor, porque eu só sei escolher errado. Não é verdade? E a gente escolhe as coisas erradas e depois que a gente escolheu, aí a gente vai falar com Deus sobre as nossas escolhas. Porque todos os dias, né, Sônia, a gente tem que escolher. É verdade, todos os dias. É muito interessante a gente analisar, né, a nossa responsabilidade, né, e também as consequências que traz cada decisão tomada. Se você toma uma decisão para o bem, com certeza você vai colher bons resultados, né? Agora, se nós escolhemos o caminho que vai trazer, vamos dizer, resultados negativos, então nós não temos muito o que esperar e nós queremos culpar Deus, né? Mas o contexto que eu estava numa conversação hoje era mais ou menos assim: a pessoa não fez escolhas de estar na situação que ela estava, vamos dizer assim, né? Ela passou por um momento em onde que ela está numa situação que ela não fez escolha, então ela chega a pensar assim, por que Deus, né, me permitiu isso? Eu, de certa forma, humanamente, eu não tinha assim uma resposta curta, mas eu acredito que você deve estudar a palavra de Deus, buscar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir a ir fragmentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai juntando o quebra-cabeça, onde que você vai entender qual é o conflito que nós vivemos neste mundo. É o conflito do bem e do mal. E o porquê que nós vivemos o mal hoje, né? Entender o pecado, a condição do ser humano, né? Sim, tudo tem a ver com consequências. Eu vou pegar o gancho do que a Sônia acabou de falar. A gente vê nós vemos muitas pessoas querendo plantar morango e colher jabuticaba. Não tem como. Plantou morango, vai colher morango. E se você adubar bem, se você cuidar, vai colher bons morangos. Ou não. Mas também olhar para esse lado da injustiça que existe no mundo. Eu sempre... às vezes eu tenho a infelicidade de lembrar, né, de uma frase que onde não deveria existir na mesma frase leucemia e criança. Não deveria existir isso. Não era o plano de Deus. Mas em algum momento foi plantado neste mundo. Sabe aquele matinho, aquela praga que se espalha e não sai? É essa praga chamada pecado, né? É verdade. Foi plantado isso. E aí muitas vezes nos pegamos falando assim, nossa, mas por que isso está acontecendo? Eu não entendo, né? Bom, um pouquinho nós já podemos entender. Claro, no momento da angústia, no momento do desespero, muitas vezes
a gente se pergunta ou até mesmo esbraveja com Deus: Senhor, como isso? Como que o Senhor permite isso? Mas quando esfriar a cabeça, pense um pouco. O pecado ele existe, a injustiça existe, né? E essa a justiça, ela também existe, mas essa justiça plena e completa, ela só pode vir de Deus, né? Mas a gente vem passando agora por alguns dias uma programação especial na nossa igreja, que é os 10 dias de oração, e essa é a grande chave, né? Oração, comunhão, né? E então, que busquemos essa justiça no Senhor, né? Isso mesmo. E aí, então, continuando aqui na palavra aqui com Alan, a vontade ideal de Deus e a vontade remedial de Deus. A vontade de Deus era o quê? Que nós fôssemos eternos, que nós tivéssemos uma vida plena, né? Saúde espiritual, saúde mental, saúde física, não é, irmã Sônia? É verdade, irmã. Sabe, irmã Miriam, sabe o que eu mais lamento da humanidade, na queda do ser humano? É você não participar mais do nascimento, né? Porque a Bíblia diz que depois nós seremos como anjos, né, no céu, né? Uhum. Nós não daremos mais em casamento, né? E eu, como mulher, como mãe, né, a minha maior alegria da vida é ver um nascimento, né? Pessoas vindo ao mundo, novos seres, né? A Bíblia diz que nós somos seres únicos, né? Então, eu lamento muito essa perca do ser humano, né? Da gente ver outros seres humanos vindo ao mundo, né? Então, nós temos que aproveitar, vamos dizer assim, esse mundo de pessoas que estão vindo hoje, mesmo na condição que vivemos, né? Mas eu queria ver para a eternidade pessoas nascendo, né? Ao mesmo tempo, Deus tem muitas surpresas para nós, sabe? Isso tem a ver com a esperança que nós temos. Claro. A gente não sabe de tudo, né? A gente achamos que sabemos muita coisa, mas temos que ter a certeza que não sabemos de tudo. Eu tava lembrando aqui, inclusive olhando aqui pro meu WhatsApp agora, recebi a mensagem de um amigo meu de São Paulo, o Marcos. Quero aproveitar e saudar esse meu querido irmão, querido amigo em Cristo, que Deus deu de presente essa amizade. Foi um presentão, de fato. E duas coisas, né? Me lembrei agora, através do Marcos aqui. Ele é uma pessoa que sempre fala assim, e nós, né? Entre nós conversamos, entre eu, o Marcos, o Roberto, que está em Santa Catarina, a gente conversa assim: olha, meus queridos, a gente não sabe quando ainda nos veremos pessoalmente. Não sabemos. Está o Marcos a 1.000 quilômetros para um lado, o Roberto está a 1.000 quilômetros para outro lado. Não sabemos. Tudo bem, não é tão longe assim. Mas uma coisa nós sempre combinamos: olha, quando Jesus voltar, nós vamos se encontrar já no caminho. Vamos pegar na mão e vamos de mão dada, vamos junto para esse lugar que Deus está preparando para nós. Então, Amém. Como que é bom ter essa esperança, ter isso. E aí ficamos naquela: e aí, o que vem agora? Tem muitas coisas reveladas, mas tem muitas coisas não reveladas. Isso mesmo. E uma das coisas que o Marcos também fala assim, numa brincadeira, mas ele fala assim: olha, vocês gostam de chocolate? Aí eu assim: olha, não é tão bom, né? Assim, pra saúde, o chocolate às vezes não é tão recomendável. E dependendo da maneira que você consome. Mas ele falou: olha, mas eu acho que no céu vai ter chocolate. Eu acho que vai ter um rio de chocolate. A gente vai poder nadar num rio de chocolate. Mas é um chocolate feito por Deus. Imagina um chocolate feito por Deus. Então, gente, começa a meditar nisso, começa a imaginar isso. Que maravilhoso que é. Agora ele até acaba de mandar, ele está nos ouvindo aqui. Sim. E ele manda uma carinha aqui com lágrimas, né? Mas é isso. A promessa de Deus, né, nos faz imaginar esses momentos, esse dia, né? Eu quero que você que está nos acompanhando tenha esse tipo de meditação. Eu gostaria muito que você imaginasse o dia em que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Então, agora, só para concluir esse pensamento, Deus predestinou a todos a serem salvos, né? Tanto é que ele diz que ele mandou o teu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, esse Deus, apesar de todas as coisas ruins, né? Ele diz assim que tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se uma pessoa tiver a vida perfeita, se eu estiver trabalhando bem, se eu estiver
tudo perfeito, eu não vou querer Deus na minha vida, porque eu acho que está tudo bom sem Ele, né? Então tem que faltar algo para que o ser humano vá até Deus, né? Então a gente tem que entender que o remédio que Deus deu para a humanidade foi o Filho dele. Então, nós estamos debaixo do pecado, onde há consequências, mas mesmo assim nós temos um Deus amoroso, um Deus que é longânimo, um Deus que nos espera. E como diz a irmã, no céu, ele disse, nesse milênio no céu, lá não se darão em casamento, serão como os anjos, mas a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, né? E que nós não estaremos morando no céu, nós vamos morar aqui nessa terra. Aqui será a eternidade. Então, a gente vai ver que os planos de Deus não são frustrados. Porque quando a gente vai no capítulo 1 de Gênesis, a gente começa num jardim lindo, debaixo da árvore da vida, com tudo perfeito, e na última passagem, lá na última folhinha da nossa Bíblia, está que a gente vai voltar para essa terra perfeita, debaixo da árvore da vida, né? E eu acredito que Deus tem muito mais para nós. O apóstolo Paulo diz assim que ouvidos não ouviram e olhos não viram. E nem passa pela imaginação de um ser humano o que Deus tem preparado para nós. Então, essa tarde aqui, viver com esperança, é isso, é ouvir. A palavra de Deus, ela é viva e ela é verdadeira. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente tem que entender que tudo isso é passageiro. Todo o mal que nós estamos passando vai passar. E Jesus disse, eu venci, vocês também vencerão. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, com plenitude, né? E, como eu disse aquela hora, irmã Sônia, irmã Ala, começa agora. A gente não precisa esperar Jesus voltar para viver esse pedaço do céu na nossa vida. Quem tem Jesus já tem o céu, já tem a plenitude. Porque o que é céu? É paz, é harmonia, é plenitude. Não é verdade? Não tem aquela história, eu queria que a minha casa fosse um pedacinho do céu? A sua casa é um pedacinho do céu, irmão Ala? A gente tenta fazer com que seja, né? A gente tenta fazer com que seja. A sua casa Também, é, irmã Sônia? Eu tô nessa busca, Esse irmã. é o nosso desejo. Eu tô buscando todo dia, né? Viver um pouquinho. Eu confesso pra irmã que a gente não tem esse hábito, né? Mas tô insistindo muito com o culto familiar, né? Ou de manhã cedo, ou pela noite. Às vezes eu já tô deitada para dormir e eu lembrei, não fizemos a nossa reunião hoje. Então eu chamo todos da casa, né? Nos reunimos, nem que seja 5 minutinhos e fazemos uma oração em família. E é justo hoje também estava ouvindo um vídeo, né? Falando sobre a paciência e o amor um para com o outro, principalmente com os da casa. E eu realmente quero transformar meu lar como um lar do céu, né? Já viver aqui na terra um pedacinho do céu. Amém. Esse é o meu desejo. Amém. Sim, irmã, pode continuar. Eu também. Não existe, não tem como você ter plenitude sem o amor de Deus, sem conhecer a Deus. Por isso que em Oséias 4 diz assim, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. É verdade, irmã. Se a gente, por exemplo, quando a gente está enfermo, né? A gente às vezes padece de alguma enfermidade, sintomas, porque a gente não tem conhecimento do remédio, do chá, do que a gente pode fazer. A partir do momento que você sabe o que tem que ser feito, você se cura, né? Uhum. Assim também é em relação à palavra de Deus, né? Uhum. Nós acabamos passando por situações difíceis porque nós não conhecemos, nós não sabemos, né? Cabe a nós usar esse livre-arbítrio para buscar as informações corretas, né? Aproveitando também, já que o irmão aqui estava mandando um abraço, eu recebi uma mensagem aqui com a minha irmã Luciana. Uau! Manda um abraço para ela, irmã Miriam. Ô, Luciana, que saudade! Aqui vai um abraço para você. Que Deus abençoe você, teu esposo, tua família, né? Que o Espírito Santo trabalhe imensamente na tua vida, viu? Estamos orando por você. Amém, que maravilha. Olha, irmã, mas é muito interessante a gente falar, né, do livre-arbítrio, porque eu fico pensando, né, em Deus, né, na posição de Deus, né? E eu acredito que a gente sabe disso também através da palavra de Deus, que Deus ele não luta com o poder dele. Porque se Deus usar o poder dele, ele extermina toda essa situação. Quer dizer, não tem nem como, né? Numa questão de segundos, né? Mas o que acontece? Deus, ele tá lutando por essa situação, com essa situação, pelo caráter dele, justamente pelo livre-arbítrio. Uhum. Né? Então eu acredito que uma das características primordiais de Deus é o livre-arbítrio.
Só que a diferença é que Deus, ele diz que ele sabe tudo, ele é onipresente, onisciente, Soberano, soberano. onipotente. É isso. E o que acontece? Ele é santo. O nosso Deus, o nosso Criador, ele é santo. Nele não há sombra de mentira, não há sombra de engano. Então, ele sabe todas as coisas. Então, quando a gente começa a ver essa cumplicidade, vamos dizer assim, essa completude da verdade, porque a gente vai lá no dicionário buscar o significado do que é verdade, né? Então, a gente entender que nós estamos com um Deus verdadeiro e um Deus que batalha com seu caráter. Isso mesmo. E nós temos que aprender a amar esse Deus. Porque como a gente é muito visual, né? Como a gente não vê Deus, é difícil amar aquilo que você não vê. Não é verdade? A dificuldade das pessoas, porque as pessoas falam, eu tenho Deus, eu amo Deus, né? Mas será que ama? Será que tem? Será que conhece mesmo? Sabe de que Deus a gente está falando, né? Desse Deus onipotente, poderoso. Mas esse Deus onipotente, poderoso se fez homem e habitou entre nós, né? Cheio de amor, justiça e graça. Ele viveu a vida que nós vivemos. Então, tudo que a gente falar para Jesus, ele vai saber. Se você falar que você está deprimido, ele também vai saber. Se você falar para ele que você foi rejeitado, ele também vai saber. Se você está sofrendo aflição e perseguição, ele também vai saber, né? Então nós temos um Deus que ele disse, nada nos separará do amor de Cristo, nem a altura, nem a largura, né? Nada. Nem o pecado, nem a morte. Nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Cristo, mas o livre-arbítrio pode nos separar do amor de Cristo, porque a gente tem a liberdade de não querer, né? Então, a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu sou livre para escolher, então me ajuda a fazer escolhas. Então, assim, amanhecer o dia, falar que nem fala Moisés, eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver na minha frente. Eu não vou decidir nada se o Senhor não decidir por mim, se o Senhor não colocar em mim a decisão certa, né? Quanto seria tudo melhor na nossa vida? Quantos sofrimentos a gente, como que fala? Evitaria, né? Agora, a gente não pode evitar tudo, por quê? Porque o mundo está em colisão com a palavra de Deus, né? Então, a gente está aqui no mundo, então a gente está aqui, está exposto às coisas ruins também, mas ele disse... Eu venci tudo isso. Você também vai vencer. E eu estarei contigo até a consumação do século. Você quer uma promessa maior que essa? Melhor que essa? Né? É verdade, irmã Miriam. A irmã falando aí, eu estive lembrando de momentos da minha vida onde experimentei uma profundidade muito grande de situações emocionais, de você estar aflito, né, afligido, angustiado, e de você não ver saída, né, para aquela situação. Mas você se coloca na presença de Deus, né? Não dessa maneirinha que a gente pensa que a gente vai na presença de Deus, a gente vai todo bonitinho, né, todo certinho. Não. Vai na presença de Deus como você está. Expressa para Deus, se você está com raiva, expressa para Deus a tua raiva. Se você está com ódio, expressa para Deus esse teu ódio. Expõe para Ele, entrega para Ele. Se você tem dúvida, entrega essa dúvida para o Senhor. E sabe, você ir para Deus com uma profundidade, com uma expressão que não tem o que você disfarçar, se Deus sabe tudo. E você sair daquele momento restaurado. Aquela situação, aquele sentimento, aquelas emoções, sumir, como se tirasse com a mão. Então, você viver essa experiência, você vê que tem um Deus que Ele está agindo no sobrenatural. Como você diz, nós não vemos. Mas a partir do momento que nós nos entregamos à nossa vida, usamos o nosso livre-arbítrio e tomamos a decisão correta de ir na presença de Deus, a gente vê a diferença. A gente experimenta o sobrenatural de Deus e Deus pode nos transformar. Amém, amém. E essa é a vontade de Deus para nós. Ele diz assim, não se glorie na sua sabedoria, não se glorie na tua riqueza, se glorie em conhecer a mim. Amém. Então, quem conhece a Deus tem uma plenitude de vida, porque quando a gente conhece a Deus, a gente entende o que está acontecendo na nossa volta, né? E a gente consegue passar pelas coisas mais forte. Porque quando vem uma tribulação na sua vida, quando vem algo na tua vida, a gente já sabe, isso aqui é para me fortalecer, Deus está me ensinando algo,
não é verdade? Então, amar a Deus, eu falo assim, Senhor, me ensina realmente a te amar. Porque Deus, hoje, as pessoas gostam daquilo que você aparenta ser. Então, lá na internet, você faz um selfie, te mostra aquela pessoa linda, maravilhosa, perfeitinha. Deus gosta do feio mesmo, sem filtro. Ele já sabe do que você é. Então, não adianta fazer Photoshop para Deus, porque Ele conhece ali, né? É verdade. Ele conhece o feio da tua vida, né? Mas é o feio da tua vida que Ele transforma, porque Ele disse que nós somos a imagem e semelhança dEle. Mas o que Satanás fez? Deformou a imagem de Deus. É verdade. Em nós, né? Então, assim, nós somos, sim, criaturas, filhos de Deus, mas nós temos que viver aqui para a glória dEle. Amém, amém. Amém, amém. Olha, eu queria ter mais tempo. Já tá chegando no fim, irmão Alan? De novo? Nosso tempo está terminando. Não Você vi vê, passar. né? A conversa é boa quando temos um tema muito bom. Na verdade, qualquer tempo muitas vezes vai ser curto, né? E quando a gente está assim, conversando, dialogando, e o Espírito Santo vem também atuando, né? Inclusive um momento muito especial aqui quando a Miriam falou: qual é a nossa decisão? Em que momento é a nossa decisão? É agora, é aqui. É agora. E bem na hora que você falou isso, começou. Você não está acompanhando. As irmãs que estão aqui, as convidadas, não estão acompanhando o que eu estou ouvindo aqui no meu monitor aqui. Mas tem um fundinho de piano. E bem na hora que você começou a falar, que é aqui, é começando aqui, começou o fundo da música começando aqui. Uau! Que maravilha. Então, eu inclusive mudei. Deixa eu até organizar aqui. Eu mudei de música. Eu ia colocar uma música depois e agora eu pretendo colocar começando aqui do Arautos do Rei. E que eu e você possamos começar agora, nesse momento, a meditar mais sobre o que Deus realmente quer de nós, né? Sobre esse amor, essa paixão que Deus tem por nós, a compaixão. É um Deus compassivo. Nós temos meditado sobre isso também nos últimos dias. Esse Deus zeloso também que nós temos. Mas como que está a nossa, em retribuição a tudo isso que Deus nos dá, né? Que Deus concede a nós. Como que está a nossa compaixão para com o próximo? Como que está a nossa paixão por Deus, nossa entrega? Então, eu quero ainda passar a palavra para que vocês possam finalizar. Um momentinho de cada um de vocês. Temos aqui 5 minutinhos e a gente pode ir finalizando. E quero aproveitar, mais uma vez, agradecer a você que nos acompanhou até aqui no Viva com Esperança, na Tarum FM. Aproveito também, pois ainda hoje eu não agradeci ao meu tio querido, ao Deneval, que conduz este veículo, a Tarum FM, que abre as portas para que pessoas venham e falem sobre Jesus, venham e falem sobre uma esperança, venha e fala sobre o amor de Deus. Que maravilhoso é isto. Obrigado mais uma vez, Deneval, Tarum FM, Dorvalina, toda a família. Um grande abraço ao Davizinho, que está aí. Tive o prazer de vê-lo agora nessa virada de ano, pude vê-los e podemos aí compartilhar e falar muito também de Jesus. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui comigo, Miriam, a Sônia, e que possamos repetir mais vezes esse encontro, este momento aqui que é muito especial. Eu que agradeço também a oportunidade, né? É muito bom poder falar de Deus, né? Poder falar e também testemunhar do que Ele tem feito na nossa vida. Então, queridos ouvintes, que essas palavras sejam de conforto, de esperança para cada um de vocês. Amém. E concluindo aqui também, quero usar também a palavra que falamos de início, que é a providência, né? Para esse nosso livre-arbítrio, para essas situações que nós tomamos as decisões equivocadas, nós temos o amor, mas também temos a providência de Deus. Amém. E a providência de Deus se resume em Cristo Jesus. Amém. Ele é a nossa providência. A palavra diz que não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus.
E essa é a solução para o Glória nosso a Deus. livre-arbítrio, né? Para as nossas decisões equivocadas deste mundo, né? Que estamos neste mundo de pecado, e mesmo para o mundo perfeito que era com Cristo antes, também a providência era Cristo na nossa vida, Isso né? mesmo. Esse Sim. é meu desejo. Também quero agradecer aqui ao irmão Alan por essa oportunidade de me convidar. Agradeço ao irmão, à irmã Miriam. Também muito feliz Eu também de tô estar feliz. aqui com vocês, tá bem? Agradeço também, assim, ao seu Denival, né? E a Isso. dona Dorvalina. Manda um abraço para dona Angelita também, a mamãe do Alan. Ela está Todos- acompanhando, É já está verdade, enviado. Angelina. Ah, maravilha! Então, Ela inclusive mandou, agora há pouco, ela mandou um abraço. Esqueci, mãe querida, desculpa, eu esqueci. Ela mandou um abraço para todos nós aqui. Ai, obrigada, dona Angelita. Obrigada, Angelita. Então, muito agradecida. E também, reforçando, quero mandar um abraço para todos que estão ouvindo, para todos que eu prometi. E também ofereço a última canção, aí, o último hino que o irmão vai estar colocando, louvando a Deus, para todos os nossos ouvintes da Rádio Tarum FM. E até uma próxima, com a permissão de Deus. Amém. 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 Que assim seja. E a você, mais uma vez, querido ouvinte, querida amada do Senhor, que está nos acompanhando aqui, que Deus te abençoe. Eu quero também lembrar que eu estou gravando ao mesmo tempo aqui em formato de vídeo. Eu estou aprendendo ainda a lidar com essa questão tecnológica. É um grande desafio, mas é um grande privilégio também, um prazer, né, de a gente poder ter esse acesso, de poder fazer isso. Então, agora me dirijo, olho para você que está no YouTube. Isso mesmo, esse é o nosso canal Viva com Esperança. Então, não se esqueça de clicar ali no inscrever-se, de compartilhar essa mensagem que nós compartilhamos aqui. Você pode aproveitar dessa água viva, a palavra de Deus. Então, compartilhe, envie para as pessoas que você conhece, que você ama, né? E você pode comentar aí também, dê o feedback, o que você gostaria de complementar, inclusive, a este tema. E de que maneira essa palavra falou ao teu coração. Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe vocês que estão aqui comigo. Amém. E a Tarum FM e todos que acompanham Viva com Esperança.